perguntas, meus irmãos. Está sendo um programa muito abençoado. Graças a Deus, nós aqui estamos gostando muito, estamos crescendo e enriquecendo muito com a palavra do pastor Lucas. E eu tenho certeza que os irmãos aí também estão. E eu já gostaria aqui de declarar minha alegria. Estamos aqui acompanhando os comentários no Instagram, no Facebook. E nós vemos que no próprio Facebook, nos próprios comentários, os irmãos estão se ajudando, estão orando uns pelos outros, estão prestando suporte uns pelos outros. E, meus irmãos, isso que é a igreja. Independente do nosso ministério, independente da nossa denominação, nós temos que trabalhar e viver como um corpo. E um ajudar o outro, um auxiliar o outro. E vivemos nessa unidade. Então, para finalizarmos essa sessão de perguntas, essa entrevista, esse bate-papo, antes da nossa oração, vamos orar por cada um dos irmãos que tem pedido, pelos irmãos que estão passando por esse momento difícil. Eu gostaria de fazer mais algumas breves perguntas para o pastor Lucas. Pastor, nós como cristãos devemos sempre buscar estudar, tratar e entender os assuntos à luz da Bíblia. E à luz da Bíblia, nós, na palavra de Deus, nós conseguimos encontrar alguns relatos de depressão? Mateus, diretamente não. O conceito atual, contemporâneo de depressão não era conhecido nos tempos bíblicos, mas isso não quer dizer que essa doença não existia e não acometeram pessoas naquele período e principalmente, falando de Bíblia, homens que marcaram a história. Por exemplo, um dos maiores casos de um possível caso de depressão foi o caso do profeta Elias, que após o episódio do Carmelo, ele foge de Jezabel, e nós sabemos que debaixo de um pé de zimbro, ele se deita, e o texto diz que ele estava numa tristeza profunda, num desânimo profundo, ao ponto dele pedir para si a própria morte. Então, nós pressupomos que aquele caso de Elias foi um caso depressivo, e Elias desejou morrer, ele preferiu a morte do que a vida. Mas nós também percebemos no mesmo texto, que é o primeiro livro dos Reis, no capítulo 19, que o próprio Deus socorre Elias enviando anjo, alimentando o corpo físico de Elias, mas também alimentando a alma de Elias. E Elias prosseguiu. Então, aqui nesse texto aqui nós temos grandes aprendizados. Elias recebeu alimento físico e Elias recebeu alimento espiritual. Repito o que nós dissemos no início, a depressão, ela pode se originar tanto no corpo físico do homem, afetando a alma por causa da má alimentação, por causa do sedentarismo, como ela pode se iniciar na alma também. Existem muitas pessoas depressivas porque se originam na alma, por causa de problemas emocionais, derivados de traumas, por causa da falta de perdão para si mesmo. Então, nós percebemos em 1 livro dos Reis, capítulo 19, que Elias recebeu suporte da parte de Deus, tanto para o corpo físico, tanto para a parte espiritual. E o caso de Elias é um caso muito interessante. O fato de Elias ter enfrentado esse problema e desejado a morte não foi uma questão de fraqueza. Isso prova para nós também que Elias, que é conhecido no Antigo Testamento e na Bíblia como o leão dos profetas, um dos maiores profetas da Bíblia, ele não esteve isento desse problema gravíssimo. Então, repito o que eu e Mateus estávamos tratando agora há pouco. Nós não podemos espiritualizar tudo. Nós, como ministros, como homens, mulheres de Deus, como servos de Deus, não estamos isentos da depressão. Ela precisa ser tratada na raiz, que é a nossa alma, com a palavra de Deus, e, se necessário for, com bons psicólogos. Sim, o caso do profeta Elias é um exemplo realmente muito interessante. A gente vê que Deus dá o alimento, Deus socorre, mas Deus também deixa muito claro que não era aquilo que ele tinha para o profeta. Isso. Esses não eram os planos dele. Então nós precisamos entender que não está nos planos de Deus nos deixar desta forma. Não está nos planos de Deus que nós nos sintamos desta forma. E Ele é aquele que pode nos fortalecer. Ele é aquele que pode nos alimentar para que nós possamos dar um passo a mais. E até a força, a coragem, a ousadia que nós temos de procurar uma ajuda, de procurar o nosso líder espiritual, de procurarmos a ajuda de um profissional, é um fortalecimento de Deus. A ousadia, ela é concedida por Deus, pelo Espírito Santo. E uma coisa muito interessante, a depressão ela não significa falta de Deus.
profeta Elias, como a gente viu, ele inclusive vinha de um momento de grandiosidade, né, de vitória para o reino de Deus, mas os fatores emocionais, muitas vezes naturais, como o apóstolo Paulo mesmo sempre fala, que eles eram homens como nós somos, nós temos as nossas fragilidades emocionais, nós podemos sim sermos usados grandemente nas mãos do Senhor, mas nós temos que entender que nós somos homens e nós precisamos tratar disso. Mateus, exatamente pelos homens taxarem a depressão como uma fraqueza espiritual, muitas pessoas que enfrentam um problema, elas ficam receosas de se abrirem para a sua liderança. Elas com vergonha de serem julgadas, né, e das pessoas que estão à sua volta pensarem que elas estão enfrentando esse problema exatamente porque elas são fracas espiritualmente. E isso não é verdade. Nós estamos sujeitos. E se você está enfrentando um quadro depressivo, procure a sua liderança, procure um psicólogo, não deixe de se tratar, e eu tenho certeza que você vencerá esse problema. Amém. Em nome de Jesus. Então, para nós finalizarmos com uma última pergunta, muitos dos nossos ouvintes, alguns estão passando por estes casos, outros já passaram, por glória de Deus, e alguns não estão passando, mas pessoas próximas podem estar passando. Então, como que nós podemos ser um pouco mais sensíveis, aumentar a nossa sensibilidade, as pessoas que estão ao nosso redor, como já foi comentado aqui, às vezes o irmão da igreja que senta ao nosso lado, pessoas que nós conhecemos, e às vezes a pessoa está passando por um momento, às vezes estampa um sorriso, mas na verdade a sua emoção está fragilizada, está afetada. Como nós podemos identificar isso naqueles que estão próximos de nós e como que nós podemos ajudar? Nós que não somos profissionais da área, nós conseguimos ajudar de alguma forma, como o senhor falou, ouvindo, ou direcionando a uma liderança, ou direcionando a um profissional da área. O que nós podemos fazer? A melhor forma de ajudarmos essas pessoas é através do diálogo, né? Como você disse, conversando com essa pessoa, se abrindo com essa pessoa e principalmente trazendo, transparecendo ou transmitindo confiança para essa pessoa, para que ela possa se abrir com você, porque isso é um problema sério. Muitas pessoas elas não se abrem com quem está do lado, com medo de ser julgado e com medo também do seu problema ser exposto. Então nós precisamos ter essa sensibilidade de ouvir, entender a situação e muitas das vezes guardar algumas coisas que nós recebemos como confissão dessa pessoa para nós e direcionarmos essa pessoa a um profissional da área, um psicólogo, ao pastor. Isso é um problema gravíssimo no meio da igreja, principalmente para os líderes. O líder precisa entender que existem coisas que ele vai levar junto consigo para a eternidade. Existem coisas que devem ficar no gabinete pastoral. E quando isso é exposto, ao invés de resolver e solucionar o problema, acaba agravando o problema. E esse é mais um dos motivos que quem está enfrentando a depressão acaba não procurando ajuda. Um medo do seu problema ou do seu trauma do passado ser exposto para toda a igreja ou para toda a sociedade. Então, que nós possamos ter essa sensibilidade, ajudarmos essas pessoas, ouvirmos essas pessoas, entendermos que em alguns casos nós precisamos guardar aquilo que nos foi exposto para nós mesmos, direcionar essa pessoa a um profissional da área se for necessário e darmos todo o suporte espiritual necessário a elas. Amém, é verdade. Nós temos que ser cristãos e irmãos de confiança, né? Isso. Bom, gostaria de agradecer muito ao pastor Lucas, que nos ajudou, nos concedeu essa entrevista. Foi realmente uma tarde muito enriquecedora para todos nós. E agora eu devolvo a palavra para a missionária Lima. Então, pastor Lucas, tem até uns comentários. A Nina Cabalini até comentou que muitos, quando a pessoa está triste na igreja, está introvertida, aí outras pessoas chegam e falando, é falta de Deus. Né? Então, que não tenhamos essa falta de sabedoria, que nós possamos estender as mãos, porque a depressão, ela existe, né? É um problema real. E tem também, são perguntas teológicas, pastor. Como nós colocamos aqui que o senhor é um educador teológico e também redator da revista Cristo para Todos, surgiram algumas perguntas em relação ao guardar o sábado. Estamos de volta e com uma bênção para o coração de vocês. Quem está precisando de ajuda psicológica, nós temos a irmã Neuma Alcântara. Ela disponibilizou acompanhamento gratuito
online. Anotem aí, está aparecendo na telinha de vocês o número do WhatsApp dela. E nós vamos passar aqui para vocês também. Ela passou a permissão para o pastor Lucas. É o 6299-203-7812. Para quem só está no áudio, 99203-7812, DDD 62. E vamos retornar com o pastor Lucas para estar intercedendo pelas pessoas que nós anotamos aqui. O recadinho de todo mundo não deu para ler, o de todos, mas está aqui anotadinho e ele vai interceder pela vida de todos vocês. Oremos, irmãos. Senhor Deus, nós te apresentamos todos os ouvintes e telespectadores do programa Palavras que Curam. Senhor Deus, muitas pessoas que estão enfrentando problemas emocionais, que estão enfrentando a depressão. Ó Deus poderoso, nós te apresentamos essas vidas, alcança a sua alma com cura, com refrigério, com restauração, em nome de Jesus. Ó Pai, eu declaro sobre essas vidas a verdadeira alegria que procede do Senhor. Em nome de Jesus, fortaleça essas pessoas, para que elas vençam a depressão, para que elas vençam a ansiedade. Ó Deus poderoso, faz-nos entender, faz os nossos irmãos entenderem que o nosso passado pelo Senhor foi perdoado e o Senhor já não o leva mais em consideração. Senhor Deus, muitas dessas pessoas estão enfrentando ataques do adversário, sendo acusadas pelo seu passado, sendo acusadas pelo seu presente, estão em dúvidas quanto ao futuro. Ensina-nos, ó Senhor Deus, a descansarmos no Senhor, que o nosso fardo, ó Pai, seja entregue ao Senhor, porque a nossa confiança que está no Senhor trará cura, trará restauração, trará refrigério nessa tarde, em nome de Jesus. Nós declaramos e ministramos a cura física e a cura espiritual, emocional, em nome de Jesus. Nós terminamos esse sábado por aqui e aguardamos vocês no próximo sábado, dia 16. Estaremos falando sobre vícios, uma escravidão voluntária. Nosso convidado do sábado que vem será o pastor Gildeon Nunes, da Lapidando Tesouros. Fiquem com Deus, tenham uma ótima semana.